aprender inglês agro do zero. Isso aqui é para quem nunca estudou inglês agro antes, ou inglês de maneira geral. Primeira pergunta, o estrangeiro ele fala rápido? Você acha que você fala rápido? Esse dia eu tava conversando com uma entrevistada minha, a Patrícia Fontoura, eu fiz uma pergunta para ela que eu nem percebi. Eu falei assim para ela, como é que você tá? Como é que você tá? Gente, eu não falei como é que você está. Ninguém conversa dessa maneira. Como é que você tá? Como é que você tá? Você entendeu que é um bloco sonoro? A mesma coisa acontece no inglês. Então a gente precisa aprender a fazer essa conexão dos blocos sonoros. Eu vou mostrar isso hoje para você o quê? Entender melhor. Deixa eu te mostrar dentro do contexto que você vai entender tudo que eu quero te falar. Se você está ouvindo o podcast Espalhando Inglês Agro, eu sou a professora Elisa Prado, especialista em inglês agro. E se você quer se tornar referência na empresa que você trabalha, falando inglês agro, você está no lugar certo. Não existe mágica, não existe fórmula milagrosa, é o mesmo processo. E eu vou te provar isso porque eu estive na sua pele. Eu estudo inglês há mais de 25 anos, vai entregar a minha idade, né? Mas eu morei 8 anos nos Estados Unidos e quando eu mudei para os Estados Unidos, eu achava que eu ia me dar super bem. Falava pra caramba, eu sou boa, né? De falar, falava. Você fala demais, Aderbal! Mas quando eu cheguei nos Estados Unidos, meu amigo, minha amiga, pense numa dificuldade. Eu não conseguia entender o que eles falavam. Nossa, como eu sofri. Nossa, eu sofri demais da conta, como a gente fala aqui no Goiás. Eu não quero que você sofra o que eu sofri. Você não precisa passar por isso. Ninguém vai sofrer sozinho. Os 5 segredos para aprender inglês agro do zero. Segredo 1, como formar uma base sólida para aprender inglês agro do zero. Segredo 2, o que você está fazendo que pode estar atrapalhando o seu aprendizado. Isso é pouco falado nas escolas tradicionais. Segredo 3, o segredo para entender o inglês agro e destravar a sua conversação. Eu já sofri muito com isso daqui, ó. Então, segredo para você entender o inglês. Inglês de maneira geral, inglês agro é um inglês técnico aplicado, entendeu? E o segredo 4, variedade, como formar frases e conexões. E o segredo 5, esqueça motivação. Esse aqui é bem polêmico, né? Alguns professores não gostam que eu falo isso. Coisa absurda. Mas, gente, se você trabalha no agro o dia inteiro, no sol, eu te garanto que a última coisa que você vai ter hora que chegar em casa é motivação para estudar inglês. É verdade. A maioria dos meus alunos nunca tinham estudado inglês antes e estão realizando o sonho de estar vivendo isso lá fora sem nunca ter estudado. Talvez você esteja pensando que não é para você, não acredita que possa aprender inglês agro do zero, não precisa falar inglês agora. Às vezes a gente não precisa agora, mas daqui 2 anos, aí de repente fica tarde demais, né? É verdade. Não consiga pagar um curso de inglês, às vezes você fala, não consigo pagar um curso de inglês, e não é por aí não, tá bom? Imagina você conseguindo se comunicar em inglês, realizando o seu sonho do intercâmbio, recebendo a base de fora, estrangeiros, viajando para fora, se comunicando, participando de congresso, oportunidade de entrar em uma multinacional. Hoje, um dos pré-requisitos na maioria das multinacionais é se comunicar em inglês, crescer na empresa, né? Às vezes, algumas pessoas aqui nunca ouviram falar de mim. Deixa eu contar um pouquinho da minha história. Senta que lá vem a história. Eu me mudei para os Estados Unidos em 2005 e eu me formei em gastronomia. Comecei fazendo hotelaria e turismo, depois tranquei e fui fazer gastronomia, que eu achava bacana lá, o pessoal com aquelas roupas no campus. E me formei em gastronomia. Foi ali que eu tive o meu primeiro contato com agro, trabalhando na horta da faculdade e muita experiência ali nos Estados Unidos. Eu morei no Cotton Belt, né, na parte sul ali dos Estados Unidos, chamado Cinturão do Algodão, né? E trabalhando na horta da faculdade foi o meu primeiro contato com agro. Também trabalhei num restaurante americano também, no Harper's. Também servi também, trabalhei de garçonete na faculdade durante 6 meses.
E a experiência também de ter trabalhado no restaurante foi fantástico, também treinei muito meu listening. E antes de eu voltar para o Brasil, eu morei na cidade de Nova York. Eu tinha um sonho de ensinar inglês como segunda língua. E eu me formei em ESL, English as a Second Language, para poder ensinar inglês como segunda língua. Quando eu estava lá, né, nessa experiência nos Estados Unidos, os professores que estudavam lá nessa escola para virarem professores de inglês como segunda língua, todos eram americanos. Eles iam viajar para outros países, China, enfim, milhares de outros países, e a gente falava muito de método de aprendizagem. E só tem uma maneira de aprender inglês, entendendo a mensagem, senão é só barulho. Então eu voltei ali em 2012, eu voltei para o Brasil, né, dos Estados Unidos para o Brasil, eu comecei a ensinar inglês como segunda língua aqui nas escolas tradicionais. Eu tive muita dificuldade para aceitar aquele método engessado, desacelerado das escolas. O que aconteceu? Não me adaptei. Eu tinha muito problema na coordenação, porque eu queria mudar ali o jeito que o pessoal ensinava. Eu falava, gente, ninguém vai aprender desse jeito, estudando verbo to be, isso daqui é uma coisa lenta, isso aqui tem muita exposição do aluno em sala, o aluno trava, o aluno não lembra de nada. Quando você pergunta uma coisa para ele está na frente do coleguinha, começa a rir dele, ele não vai lembrar de nada, ele trava. Você pode ter certeza disso. Eu fiquei muito decepcionada nessa área aqui, quando eu estava trabalhando nas escolas tradicionais, e eu comecei a fazer tradução. Qual que era uma área que eu tinha muita afinidade? Setor agro. Trabalhei na faculdade lá nos Estados Unidos, na horta, tinha muito contato com produtores lá também, e eu comecei a fazer tradução para o setor, traduzir para os maiores sites, o site de manejo e resistência da Arista, eu que traduzi o site inteirinho. Trabalhei com muitos produtos que estavam vindo de empresas grandes, do farm que estava vindo, né, para o Brasil, traduzi muito para eles. O que aconteceu? Quando eu explicava ensaio, eu recebia muitos créditos por aquilo. O pessoal achava, nossa, maravilhoso, né, o meu trabalho. E eu achava que não era legal aquilo, eu ficava muito insatisfeita, porque o profissional tabulou, acordou 4 da manhã, enfim, o ano inteiro para tirar leite, para fazer tudo, e aí eu ganhava os créditos, eu não achava aquilo bacana. O que aconteceu? Eu falei, eu vou ensinar esse profissional a conseguir se comunicar, a fazer o que eu estou fazendo. Os resultados começaram a aparecer quando eu comecei a ministrar aula para essa galera. Muita gente querendo aula comigo, e eu pegava aquilo como desafio pessoal. Eu vou te contar os segredos para você aprender inglês agro do zero. E eu quero que você saiba que você é 100% capaz de aprender inglês, sim. Eu quero que você coloque isso na sua cabeça. É a primeira coisa que você precisa entender, tá? Agora, antes de eu te falar o que você deve fazer, eu acho que é até mais importante, é você saber o que você não deve fazer para aprender inglês. Isso aqui é um passo muito importante. Você não aprende inglês estudando gramática. A gramática, ela é um complemento da língua. Você não precisa dela para falar. Criança de 3, 4, 5 anos fala pra caramba. Eles não sabem o que é verbo, o que é substantivo, o que é adjetivo. Eles não precisam disso. Você não precisa estudar a gramática. Passe do negativo pro afirmativo e vice-versa. Não, gente, aquilo desacelera você mais do que te ajuda. Ninguém conversa. Peraí, deixa eu lembrar. Peraí, eu tenho que colocar agora o adjetivo na frente do substantivo. Como é que é isso? Você tá entendendo? A gente não trabalha, o cérebro não trabalha dessa maneira. Isso aqui é uma coisa contrária da maneira natural de aprender. Você não aprende inglês fazendo exercício de gramática. Aqueles exercícios, aqueles negócios, tudo aquilo ali, gente, é perda de tempo. Eu fazia muito esse teste com os meus alunos quando eu trabalhava nas escolas tradicionais. Eles não lembravam de nada daqueles exercícios. Uma memorização desnecessária. Você também não aprende decorando listas de palavras soltas. É uma memorização desnecessária. O seu cérebro não vai conseguir lembrar disso daqui. Você pega uma listinha lá, ó, decora, depois você não lembra. Você tem que colocar num contexto, senão você não memoriza de jeito nenhum. Essa daqui é bem polêmica, ó. Você não aprende inglês falando e escrevendo. Mas como assim, professora? Falando e escrevendo? Isso aqui é uma consequência natural do que eu vou te ensinar, o que você precisa fazer para aprender. Quando você era criança, você já começou falando? Você não começou falando e nem escrevendo. Você começou o quê, ó?
Você tinha 1 aninho, 2 aninhos de idade, ó, sua tia, seu avô, sua mãe, ó, falava, e depois você começou o quê? A entender, a contextualizar, ó, vem cá, você começa a entender, e aí você começa o quê? A reproduzir, a repetir de volta, dentro de um contexto. É assim que você aprende. Como você já é adulto, você já sabe ler, isso é uma vantagem para você. Então você escutando e lendo ao mesmo tempo, é o que vai te ajudar a conseguir reproduzir, entendeu? E depois você vai escrever. Falar, tem técnicas que a gente usa para poder reproduzir o som, para você treinar sozinho, inclusive. Pessoal, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Se você curtiu, deixa o seu like, comentário aqui, me diga se você teve resultado também aplicando esse vocabulário com algum cliente, na propriedade, em alguma reunião. Compartilhe esse podcast, vamos espalhar esse inglês agro juntos, ok? Até mais!